É um prazer estar com vocês. Como o professor Luizinho falou, daqui a uns 4 a 5 minutos, nós iniciamos a nossa aula de hoje, e hoje com a introdução do curso Deixa a Bíblia Falar. Boa tarde mais uma vez.
Eu sou o professor André Sanches, é um prazer estar com vocês aqui. Todos estão me ouvindo bem? Os alunos que estão participando desta aula, pode mandar uma resposta para mim. O pessoal também do Instituto Bíblico, Luizinho, Miro, Áquila, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Ok, muito bem. Nós vamos iniciar hoje, né, o curso Deixa a Bíblia Falar. Alguns alunos estão aqui respondendo aqui no chat, muito bem. Eu não vou estar sempre olhando e respondendo ao chat, não, mas depois eu vou abrir para perguntas e vamos tirar algumas dúvidas sobre o curso Deixa a Bíblia Falar, certo? Então, como vocês percebem, né, eu sou André Sanches, eu moro em Salvador, eu sou professor, faço parte do grupo de professores da Escola da Bíblia da Bahia, aqui no Brasil, e essa turma, esse grupo, vai iniciar esse curso com vocês aí de Moçambique. Hoje eu vou falar um pouco, eu chamo de introdução, vou falar um pouco sobre o que nós vamos aprender nesse curso, o que o curso tem como proposta, certo? Então, eu sei que depois que eu der as explicações, pode ser que apareça mais alguma dúvida ou pergunta, mas os grupos existem para isso. O grupo, o chat, então, vamos conversar e, ao longo do curso, tirar as dúvidas. Em primeiro lugar, também, é um prazer estar com vocês nesse curso. É um grande desafio para nós, aqui do Instituto Bíblico, e também para nós da Escola da Bíblia aqui da Bahia. A propaganda aqui da Escola da Bíblia da Bahia, mas o curso é oferecido pelo Instituto Bíblico. Então, o Instituto Bíblico Online. Então, eu estou utilizando o material que nós usamos aqui em Salvador para as aulas presenciais e online, e esse material nós estamos disponibilizando para vocês também. Então, algumas coisas eu vou falar, vou explicar, porque são coisas que vão estar de acordo com esse grupo online, e algumas coisas eu não vou falar na introdução, porque é para grupo que é presencial, certo? Mas não se perde muita coisa, não. Muito bem, esse que está na tela aí é o professor Miro também, ele vai, em alguns momentos também, não trabalhar com vocês, ensinar vocês também. Muito bem, vamos lá então. Eu vou passar os slides e se você não tiver conseguindo ver os slides, você me informa. Então, apresentação. O que é a Escola da Bíblia? A Escola da Bíblia, ela é sustentada por cristãos, né? Homens e mulheres que acabam sustentando esse trabalho para que as pessoas possam, para que professores possam ensinar a Bíblia em todo o mundo, em todo o mundo. Então, quem é a Escola da Bíblia aqui no Brasil? É um instituto, né, sem fins lucrativos, uma entidade sem fins lucrativos, mas que ensina a Bíblia e é espalhada por todo o Brasil. Muito bem, os alunos daqui eles acabam custeando parte do material no curso, as aulas presenciais, que não é o nosso curso, o nosso é a aula online. Então, a Escola da Bíblia, ela não é dirigida por denominações, a Escola da Bíblia não é uma igreja, também a Escola da Bíblia não se baseia em ensinos ou doutrinas de grupos religiosos, certo? O que é que a Escola da Bíblia faz? Ela ensina a Bíblia, né, aqui, abrindo a Bíblia e ensinando as pessoas. Esse é o nosso
principal trabalho, ok? Muito bem. Qual é o nosso intuito, nosso lema principal? Ensinar somente a Bíblia. Essa aqui, em minhas mãos. Ensinar a palavra de Deus, o que está escrito aqui. Requisitos do curso. Vou falar um pouco sobre requisitos do curso online e vou pular o que for presencial. Mas um requisito importante do curso: você precisa participar de todas as aulas, certo? Então, é importante que o aluno participe de todas as aulas. É importante chegar na hora certa. Se você chega atrasado, você perde uma parte da aula. Então, se você consegue chegar na hora certa, você participa de toda a aula, certo? Quando o aluno termina a aula, ele vai fazer uma lição. Nós vamos enviar, alguém até perguntou como seria a lição. Nós vamos enviar para os alunos que estão inscritos, vamos enviar as lições online. Você pode responder no seu celular mesmo. É bem prático, é bem simples. Então, a aula que vocês vão ter, aí vocês vão no celular e vão responder. Hoje nós não teremos aula, hoje é a introdução do que vamos estudar. Na semana que vem teremos a primeira aula, aí vamos enviar, depois da primeira aula, vamos enviar os testes para cada aluno participante, tá certo? A gente chama esse teste de exercício de fixação. Um exercício de fixação que o aluno tem que fazer, tem que responder. Para quê? Para a gente entender. Entender sua participação, se você está compreendendo a aula, compreendendo o assunto. É importante para nós que o aluno esteja compreendendo todo o assunto que será tratado aqui nessas aulas, ok? Muito bem, deixa eu pular esse aqui. Esse aqui eu já falei. O nosso horário de aulas, nós já sabemos, dessa turma aqui, IBO 2, essa turma, a aula começa às 19 horas, horário de Moçambique, 14 horas, horário de Brasil, com duração de 2 horas. 19 às 21 e aqui no Brasil de 14 às 16 horas, ok? Deixa eu pular aqui. Materiais. O que trazer para uma aula dessa? Uma Bíblia, é importante que você tenha a sua Bíblia para estudar, para lermos. Se você quiser, também pode trazer caneta, papel, lápis para fazer anotações, para anotar uma informação importante. Vamos ter muitas informações que são importantes nesse curso, certo? Muito bem. Nós encorajamos comentários e perguntas dos alunos, é importante, mas nos ajude, porém, a permanecer no assunto. O que significa? Que você pode fazer perguntas, haverá um momento para a pergunta, não tenho como responder por exemplo, 100 perguntas de uma vez só, não é possível isso. Então, provavelmente, eu sempre vou escolher uma ou duas perguntas para responder em alguns momentos. Mas você faz sua pergunta, você pode registrar aqui ou no YouTube a sua pergunta e nós tentaremos te ajudar, certo? Mas a pergunta precisa estar dentro do assunto do dia. Ou seja, a aula de hoje, digamos, se hoje nós fôssemos estudar a fé cristã, então as perguntas
precisam ser direcionadas a assuntos que foram dados na aula sobre fé, né, sobre arrependimento. Então, faça perguntas dentro da aula, ok? Muito bem. Se a pergunta que você quer fazer faz parte de uma outra aula, então você vai esperar um pouquinho, aí na outra aula você faz a sua pergunta. Muito bem. Deixa eu só abrir aqui um instante o chat para eu ver se tem alguma. Pronto, ótimo. Todo mundo está participando bem. Pronto. As perguntas podem ser feitas no chat de preferência, porque fica registrado. Mas haverá um momento que eu vou abrir para perguntas online, e você vai poder falar online. Entendeu? Mas eu não vou conseguir responder a todos. Eu vou escolher alguns para responder. Mas as perguntas serão feitas tanto no chat quanto no YouTube também. Vocês podem registrar lá. E também aqui de forma online, ao vivo. Ao vivo. Muito bem. Está em aula, sim. Já começamos agora. Estou falando sobre a introdução. O que mais aqui? Vamos ver sobre a aula de hoje. Nós agradecemos a cooperação de cada um para isso. O que é que o aluno vai receber no final do curso? Então, Luizinho tinha falado que o aluno recebe um certificado de conclusão do curso. O certificado não é igual a este, é semelhante a este aqui, onde vai constar o seu nome, né? Esse certificado foi um certificado daqui da Bahia, daqui do Brasil, mas você vai receber um certificado aí em Moçambique, semelhante a esse, com a data, falando sobre os módulos do curso e com o professor assinando, certo? Muito bem. Vamos pular. Aqui eu coloquei aqui, no nosso caso, só para vocês entenderem um pouco, aqui a Escola da Bíblia ela faz vários cursos. A Escola da Bíblia aqui da Bahia ou do Brasil, ela acaba fazendo vários cursos durante o ano. Então, esses são alguns cursos que nós ensinamos aqui. No curso do IBO, Instituto Bíblico Online, nós vamos hoje só oferecer o curso de Teologia Básica, Deixe a Bíblia Falar, que é esse curso que inicia hoje e que você faz parte, certo? Ok. Aqui são alguns alunos da cidade de Salvador, Bahia, Brasil, alguns cursos do Deixa a Bíblia Falar, em alguns anos também diferentes, e algumas turmas que se formaram, que concluíram o curso. Então, são turmas de vários anos aqui. Deixa eu só pular. Aí vocês não conhecem, mas são alunos preciosos. Muitos desses alunos estão conosco hoje, né? Muito bem. Deixa eu pular aqui. Essa turma é a turma mais nova. Nós não colocamos aqui a turma de 2022, que houveram duas turmas em 2022, que serão as próximas a colocarmos aqui. Muito bem. Então, até aqui está claro, Luizinho? Sim, sim, está bem claro. Pronto. Você quer abrir, antes de eu passar para a segunda parte, quer falar sobre o programa de aulas, você quer abrir para algum aluno perguntar alguma coisa? Pode falar. Depois que você fazer mais as apresentações das lições. Então ótimo. Pronto. Então vamos para a parte empolgante do curso, que é justamente
as lições. É o que nós aprendemos durante todas essas aulas, né? O curso é dividido em módulos. Vamos lá. Muito bem. O curso Deixa a Bíblia Falar sobre sua eficácia e uso devido. Então, aqui é o módulo 1, a aula 1. Cada módulo tem 3 aulas. Então, essa primeira aula que teremos na semana que vem, falaremos sobre a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E o que nós vamos aprender nessa aula? O que é que essa aula ensina? Então, alguns pontos a gente vai falar aqui agora. Primeiro, como os homens que escreveram a Bíblia tomaram conhecimento daquilo que eles escreveram. A Bíblia foi escrita por homens, certo? Mas como foi que esses homens tomaram conhecimento? Como eles aprenderam para poder escrever aqui a genuína palavra de Deus? Então, nesta aula introdutória inicial, nós vamos entender, né, como foi que os homens escreveram, como eles tomaram conhecimento daquilo que eles escreveram, certo? Vamos lá. A Bíblia é um livro realmente confiável? É uma outra pergunta importante. Nós podemos confiar na Bíblia? Então, nesta aula, né, a gente vai falar sobre isso. E como descobrir se ela é confiável? Sabendo como ela foi escrita, sabendo como ela foi formada. Como a Bíblia foi formada? Quem escreveu? Como eles escreveram? Qual a utilidade da Bíblia? A Bíblia é útil? É útil para quê? O que a Bíblia tem para nós? Ela produz algum tipo de mudança na nossa vida? A Bíblia produz efeito na vida das pessoas que usam ela? O que é necessário para que uma pessoa seja beneficiada com a Bíblia, com este livro? O que a pessoa precisa fazer? Nós vamos estudar isso nessa aula. É uma aula introdutória muito importante, porque ela nos mostra como a Bíblia é a palavra de Deus e como ela acaba gerando mudanças na vida das pessoas, e boas mudanças na vida das pessoas. Uma outra pergunta que a gente responde nesta aula: é possível entender a Bíblia? Por que que tantas pessoas não conseguem entender a Bíblia? Mas é possível. Os textos bíblicos vão nos orientar. Os próprios textos bíblicos vão nos ajudar a entender a Bíblia, entender a sua utilidade, e ver e confiar, né, que a Bíblia realmente é um livro confiável. Então, alunos, vocês estão desafiados a participarem desse curso até o fim. E esta aula introdutória do próximo sábado vai ser extremamente importante. Vai abrir sua mente para entender melhor a palavra de Deus. Então, módulo 1, aula 2 agora. Vamos lá. Aula 2. Como estudar a Bíblia. Princípios importantes no manuseio da Bíblia. Existe uma forma para estudar a Bíblia?
Existe uma forma correta de estudar a Bíblia? Sim, existe. Existem princípios importantes para você poder manusear a palavra de Deus. E se você não utilizar esses princípios, você vai errar na hora que você for ensinar a Bíblia. E nós não queremos errar no ensino da Bíblia, nós queremos sempre acertar, certo? Então, essa aula, que é a segunda aula, é de extrema importância. E vamos responder algumas perguntas também. Como estudar a Bíblia sem cometer erros de interpretação? As pessoas hoje, as pessoas dos dias de hoje, aqui no Brasil, aí na África, em Moçambique, as pessoas podem errar? Elas podem cometer erros de interpretação bíblica? Com certeza. Há grandes evidências que muitos grupos erram na interpretação da Bíblia. Então, o que fazer? Essa aula vai nos ajudar. Os erros de interpretação e deturpações que existem, como alterações, mudanças no sentido original da intenção dos escritores bíblicos, tudo isso pode acontecer. Então, essa aula vai nos ajudar. Essa aula vai nos ajudar a não cometermos erros de interpretação. E esses erros acontecem, sim, de várias maneiras. E como eu vou saber como acontecem? Primeiro, participando dessa aula. Porque essa aula vai retratar justamente todos esses aspectos. Outra pergunta: qual a importância do contexto de uma passagem bíblica? O que é contexto? O contexto é importante? Como é que a gente descobre o contexto daquela passagem, daquela história bíblica, daquilo que está acontecendo? Como é que a gente descobre o contexto? Então, vamos sim falar sobre contexto bíblico, para não cometer erros de interpretação. Muito bem. Uma outra pergunta: como diferenciar doutrinas e práticas bíblicas das doutrinas e práticas humanas nas igrejas de hoje? Será que existe igreja hoje que tem práticas humanas? Com certeza. A resposta é sim. E como é que eu posso diferenciar? O que eu preciso fazer para diferenciar uma prática humana, uma doutrina humana, das práticas bíblicas e doutrinas bíblicas? Aprendendo a estudar a Bíblia sem cometer erros de interpretação. Ok? Terceira aula do primeiro módulo: as alianças mosaica e cristã. Então, outra pergunta importante para esta aula: as alianças. Hoje nós devemos obedecer às leis de Deus, que estão no Velho Testamento, as que estão no Novo Testamento, ou devemos obedecer às duas leis de Deus? Então, parece que há uma confusão hoje, nos dias atuais, sobre a velha aliança e sobre a nova aliança. E essa aula vai nos ajudar muito a compreender a lei mosaica, velha aliança, e a nova aliança, o Novo Testamento, a lei de Jesus Cristo. Então, vai ser importante essa aula. Eu costumo dizer que essa aula ela é um divisor de águas
Se eu compreendo as alianças, eu vou ter facilidade para compreender o propósito de Deus para a salvação do homem, sem cometer erros de interpretação, sem misturar as alianças e os contextos, né, de cada uma delas. Essa aula é extremamente importante também. Qual aula da Bíblia não é importante? Qual estudo bíblico não é importante? Todos são. Existe uma diferença entre Velho e Novo Testamento? Então, essa aula vai nos dar a resposta para esta pergunta. Pronto, passamos agora para o segundo módulo. Segundo módulo, aula 1. A divisão no cristianismo, causas e soluções. Divisão no cristianismo, suas causas e soluções. Existe hoje divisão religiosa, né? Essa aula vai falar sobre isso. Será que há divisão no cristianismo nos dias atuais? Então, a primeira pergunta para ser respondida nesta aula é: como Deus vê a discordância entre as igrejas e religiões cristãs da atualidade? Primeiro, existe discordância? Será que um discorda do outro quando vai ensinar a Bíblia? Discorda de alguma maneira, de alguma forma? Nas igrejas atuais? Como é que Deus vê? Deus aceita? Deus está feliz? Ele concorda? Então, essa aula vai nos ajudar a entender sobre a divisão religiosa e o quanto é importante o cristão atual compreender as consequências dessa divisão. Muito bem. Outra pergunta: por que existem tantas igrejas e religiões consideradas cristãs? O que causou e ainda causa o surgimento de tantas igrejas? Interessante essa pergunta. Só há um Deus. Só há um Jesus. Só há uma palavra de Deus. A palavra dele é esta aqui, a Bíblia. E por que há tantas igrejas com nomes diferentes, tantas denominações? Essa aula é imprescindível, essa aula da divisão no cristianismo. É imprescindível para nos ajudar a entender o que causou e ainda causa o surgimento de tantas igrejas. Qual é a solução divina para o problema da divisão e divergência no cristianismo? Qual é a solução que Deus nos dá para a divisão, para o problema da divisão no cristianismo? Aprenderemos isso nessa primeira aula do segundo módulo, que vai falar justamente sobre a divisão no cristianismo. Ok? Muito bem, vamos para a aula 2 do segundo módulo. Aula 2. A igreja na Bíblia, a necessidade de restauração. A igreja precisa ser restaurada? Né? Como era a igreja na Bíblia? Então, quais perguntas? Primeira pergunta: quando é que uma instituição criada para ser divina se transforma em instituição humana? Isso pode acontecer? E quando é que isso acontece? O que é que a Bíblia diz
sobre isso? Qual padrão bíblico de organização e funcionamento que a igreja moderna deve seguir? Como a igreja de Deus hoje tem que se comportar? Qual padrão a igreja hoje tem que seguir? Então, nós vamos falar sobre isso, um assunto importante também. Vai abrir as nossas mentes sobre muitos padrões que vemos hoje, mas que não é o padrão bíblico. Não é um padrão apresentado por Deus. Certo? Uma outra pergunta: como restaurar uma igreja para ela tornar-se uma legítima igreja de Jesus, com as vistas no Novo Testamento? Ou seja, o que fazer através do Novo Testamento para que uma igreja se torne uma igreja legítima de Jesus Cristo? Veremos nesta aula. Veremos nesta parte do módulo 2. Essa segunda aula. Terceira aula do módulo 2. Vamos continuar falando sobre restauração. Aqui a gente coloca a igreja na Bíblia 2. Vão ser 2 aulas com o mesmo teor, com o mesmo assunto. A gente divide no primeira parte e segunda parte, né? Igreja na Bíblia, necessidade de restauração. Ok? Então, aqui a gente acaba concluindo o segundo módulo do curso Deixa a Bíblia Falar. Vamos passar agora para o módulo 3. Módulo 3. Só um instantinho, que eu vou acessar aqui também, através do meu celular, para estar acompanhando vocês. Pronto. Então, a aula 1 do módulo 3 fala sobre a identidade e obra de Jesus Cristo. Identidade e obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a primeira aula do módulo 3. E vamos também responder algumas perguntas nessa aula. Quem foi e ainda é este homem chamado Jesus Cristo? Quem foi Jesus? Quem foi Jesus? O que ele fez? Quais foram as suas obras? O que ele veio fazer aqui? Como ele se definiu? Como ele dizia, o que ele dizia sobre ele? Quem ele era? Quais foram as frases ou palavras que Jesus usou para definir a si próprio? O que ele falava sobre ele? Qual era o significado dessas palavras que Jesus falava sobre ele? Tinha um significado? Ele falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Isso tem um significado? Vamos ver nessa aula. Vamos conversar e estudar nesta aula sobre esses aspectos. Uma outra pergunta: é possível uma pessoa viver toda a sua vida sem se posicionar a respeito de Jesus Cristo? Será que alguém no mundo pode viver toda a sua vida e ficar em cima do muro? Ou seja, eu não sou nem do mundo, também não sou de Jesus, estou no meio, estou em cima do muro. Será que existe isso? Será que eu
quando neste mundo, uma pessoa viva, eu tenho que tomar decisões sobre Jesus ou não? Vamos ver nessa aula. É uma aula extremamente importante. Extremamente importante. Ok? Aula 2, do terceiro módulo. Ainda pensando na identidade e obra de Cristo. A aula é o pecado e seus resultados. Uma aula muito interessante, uma aula muito importante também. O que é o pecado? É uma pergunta básica. Muitas pessoas não sabem responder a esta pergunta. Muitas pessoas respondem de forma equivocada esta pergunta, de forma errada. O que é o pecado? Essa aula, o pecado e seus resultados, vai nos ensinar. Vamos aprender o que é que a Bíblia ensina e como ela define o pecado. Quem é culpado de pecado? Uma outra pergunta interessante. Quem é culpado é aquele que fez aquilo outro. Quem é culpado de pecado? Essa aula vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Será que existe pecadinho? Existe um pecadão, um pecado grande? Pecadinho ou pecado pequeno? Como é que a Bíblia define? O que é que ela ensina? Então, vamos participar desta aula e vamos aprender sobre este assunto. Quais as consequências do pecado? Opa, consequências do pecado? O pecado traz consequências para a vida do homem? A Bíblia vai responder. O nome do curso é Deixe a Bíblia Falar. A ideia é essa mesma, é que a Bíblia possa ser aberta, lida, estudada, aprendida e praticada, aplicada. Então, a ideia não é colocar respostas nossas, não é o que eu acho, não é o que o professor André acha, não é o que o professor Miro acha, não é o que o professor Luizinho acha, o professor Timóteo acha, o professor Antônio acha, mas é o que a Bíblia ensina, é o que Deus quer para a humanidade. E a nossa função, o nosso papel como professores da Bíblia é ensinar unicamente a Bíblia. Então, como saber sobre o pecado? Aprendendo da Bíblia, que é quem fala e ensina sobre o pecado. Uma outra pergunta é: o que acontece depois da morte? É uma pergunta que muitas pessoas fazem todos os dias. A morte é um tabu na vida do homem. A morte é como é que eu poderia dizer, uma barreira na vida do homem. Todos os homens irão morrer um dia até a volta de Cristo. Então, a morte faz parte da vida humana. A morte separa pessoas. Então, o que acontece depois da morte? Para onde nós vamos? Existem muitas pessoas que inventam histórias, especulam situações. Mas a verdade é que a Bíblia ensina sobre a morte, sobre o que acontece depois da morte. A Bíblia, que foi escrita há muitos anos atrás, há aproximadamente 2000 anos atrás. O Novo Testamento, sem contar o Antigo Testamento, que são muito mais tempo atrás. Ela ensina sobre praticamente os aspectos humanos. E Jesus, em seu grande amor, misericórdia, ele nos falou, ele nos
prepara, ele nos adverte sobre a morte. Não sobre a morte aqui, mas o que acontece lá, depois da morte. Então, vamos estudar isso. Vamos estudar esse texto. Vamos falar sobre isso. Existe céu e inferno? Olha, existe, quando fala em céu, não é esse céu que nós olhamos para fora e vemos esse céu azul bonito, não é esse céu que estamos falando. Existe um lar celestial junto com Deus, Jesus, seus anjos, sim. Existe inferno? A Bíblia diz que sim. Jesus foi quem mais falou sobre morte. Jesus foi quem mais falou sobre inferno. Então, existe sim, e vamos falar sobre isso. Tem um cantor aqui na Bahia, que ele tem uma música, e um trecho da música dele, ele diz que o inferno é aqui no mundo. Mas ele está equivocado. Não, o mundo não é o inferno. No mundo, nós passamos por momentos agradáveis, momentos bons. Por exemplo, esse momento aqui que estamos estudando a Bíblia é um momento agradável, tão bom, tão importante, porque Deus permite, no seu grande amor e misericórdia. Mas no inferno não é assim. Então, vamos falar sobre céu, sobre inferno, sobre a morte e sobre o pecado, que é a única coisa que é capaz de afastar o homem definitivamente da presença de Deus. Muito bem. Aula 3, ainda falando sobre a identidade de Jesus Cristo, ainda no terceiro módulo, as boas novas do Evangelho. Então, boas novas do Evangelho. Mais uma vez, identidade e obra de Jesus Cristo. Qual foi a real missão de Jesus na Terra? Jesus teve uma missão aqui na Terra? Sim. A Bíblia diz que sim. E qual foi esta missão aqui na Terra? O que Jesus veio fazer aqui? Vamos ver nessa aula muitos dos feitos de Cristo. Muitos. E ele fez muitas coisas. Mas nós vamos entender qual foi a sua real missão. Vamos entender o que realmente ele veio fazer aqui. E hoje, no mundo religioso atual, existe um equívoco. As pessoas muitas vezes não sabem qual foi a real missão de Jesus. Mas nesta aula, abrindo a Bíblia, nós vamos entender, sim, qual foi a real missão de Cristo. Uma outra pergunta: por que Jesus morreu de uma forma tão humilhante, tão dolorosa? Por que ele morreu de uma forma tão vergonhosa? Por que será? Isso tem algo a ver com a missão dele? Veremos nesta aula. Veremos nesta aula. As principais dádivas do Evangelho de Jesus Cristo estão relacionadas à prosperidade financeira ou material? Então, o Evangelho de Cristo, ele está falando sobre prosperidade, sobre ganhar dinheiro. O Evangelho de Jesus veio para poder ensinar o homem a crescer financeiramente? Foi essa a missão de Jesus? Quais são as boas notícias do Evangelho?
Existem grupos religiosos hoje que só ensinam e só pregam crescimento financeiro, ganhar dinheiro. Mas a pergunta é: realmente foi isso que Jesus ensinou em seu evangelho, em suas boas notícias, em suas boas novas? Vamos aprender. Uma aula muito importante, porque a Bíblia é a palavra de Deus e fala um trecho que fala sobre a missão do nosso Senhor. A missão do nosso Senhor. Muito bem. Concluindo aqui o terceiro módulo, você percebe que cada módulo tem 3 aulas, passamos para o quarto módulo. Falamos sobre o módulo que retrata a Deus e falamos sobre a Bíblia, falamos sobre Jesus e sobre a igreja, e agora a parte do homem na salvação da alma. Vimos na aula anterior a identidade e obra de Cristo. Ou seja, Jesus fez a parte dele, vamos entender naquela aula. Nesta aula aqui, fé e arrependimento. Vamos falar sobre a parte do homem. Será que eu tenho a minha parte a fazer? Você tem a sua parte a fazer aqui na Terra como homem? Então, a primeira aula do quarto módulo é fé e arrependimento. Uma aula extremamente importante. E vamos responder algumas perguntas. Primeiro, o que é fé, segundo a Bíblia? Quando nós estudamos na Bíblia sobre fé, o que é que a Bíblia ensina sobre fé? Vamos abrir para aprender. Abrir a Bíblia. Que tipo de fé Deus espera que nós tenhamos, que eu tenha, que você tenha? Qual é a fé que Deus espera de você? O que é que esta fé pode nos levar a fazer? O que é que esta fé pode levar você a fazer por causa de Cristo? Então, uma aula importante. É mais um divisor de águas que vai nos ajudar a entender sobre fé. A entender também sobre arrependimento. O que é arrependimento? Fé, segundo a Bíblia. O que é arrependimento? Segundo a Bíblia. É necessário arrepender-se? Uma pergunta. Mas arrepender-se de quê? O homem precisa se arrepender do quê? Então, nessa aula, vamos tratar sobre isso. Sobre o arrependimento. Fé, segundo a Bíblia. Arrependimento, segundo a Bíblia. Ok? Vamos passar agora para a segunda aula do quarto módulo. E a segunda aula fala sobre o batismo na Bíblia. Mais uma vez, a parte do homem na salvação, no processo de salvação. Batismo na Bíblia. Então, o que é batismo? O que é que a Bíblia ensina sobre batismo? Vamos ver, vamos aprender, vamos estudar nessa aula. Segundo a Bíblia, uma outra pergunta aqui. Segundo a Bíblia, como o batismo deve ser feito? Será que existe uma forma certa de ser batizado? O que é que significa batismo? Vamos ver, não é? Por que é que alguém precisa ser batizado? Qual o propósito de ser batizado? Existe algum propósito? As pessoas precisam ser batizadas? A Bíblia responde. A palavra de Deus nos responde. Quando é, uma outra pergunta aqui, quando é que alguém deve ser batizado?
Em que momento a pessoa deve ser batizada? Vamos estudar, a Bíblia vai nos ajudar muito sobre isso. São perguntas básicas, mas perguntas tão importantes. Tão importantes. Quem é que pode ou deve ser batizado? Uma outra pergunta. Quem é que pode ser batizado? Quem deve ser batizado? A Bíblia vai nos ajudar sobre este ponto. Concluindo essa parte do batismo na Bíblia, a gente vai para a terceira aula do quarto módulo, falando ainda sobre a parte do homem no processo de salvação. E vamos falar agora sobre o discipulado para obedecer a tudo que ele, Jesus Cristo, ordenou. Discipulado. O que significa ser discípulo de Cristo? Então, o que é ser discípulo de Jesus Cristo? Será que hoje as pessoas se enganam? Será que hoje há equívocos, erros daqueles que acham que são discípulos? A Bíblia vai nos ensinar a ser discípulo. E o que o discípulo faz? Quais as condições que precisam ser observadas para uma pessoa tornar-se discípulo bem-sucedido de Cristo? Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo bem-sucedido na obra de Cristo? Então, existem condições? Existem. Quais são? Veremos nesta aula. O discipulado, certo? Vamos responder a essas perguntas aqui. Qual o preço que precisa ser pago por alguém que pretende ser discípulo de Cristo? Uma outra pergunta. Ser discípulo de Cristo exige de nós um preço? Que preço é esse? Eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que viver de alguma forma? Que preço é esse? Vamos ver. Qual o preço que precisa ser pago por alguém que pretende ser discípulo de Jesus? Há um preço A. Qual é o preço, André? Veremos nesta aula. Ok? Vamos lá. Então, vamos agora para o quinto módulo, né? Quinto e último módulo. Então, o quinto e último módulo fala sobre o Espírito Santo e suas ações. Para mim, é uma das aulas assim imprescindíveis do curso Deixa a Bíblia Falar. É quando ensinamos sobre o Espírito Santo e suas ações. E a primeira aula vai ser o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem este assunto. Muitas pessoas dizem que entendem, mas fazem tudo de forma equivocada. E a Bíblia está aqui para a gente aprender. E essa aula vai nos ensinar claramente sobre o batismo com o Espírito Santo. E vamos ver a resposta de algumas perguntas. Quantos batismos são ordenados na Bíblia? Então, há quantos batismos na Bíblia? Essa aula nos ajuda bem. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Eu não vou responder hoje para você, não. Você vai precisar participar dessa aula para aprender. É uma aula muito importante, como todas as outras. Então, a aula 3, acho que eu pulei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só passar rapidamente aqui. Deixa eu voltar aqui.
Sim, sim, entendi. Então, aula 1, batismo com o Espírito Santo, a aula, aqui está a aula 3, mas aula 2 e 3 do segundo módulo, do quarto módulo, ou do quinto módulo, desculpe, que é o último módulo, a aula sobre dons milagrosos do Espírito Santo está dividida em duas aulas. Vai ser aula 2 e aula 3. Depois eu corrijo aqui no slide, está como aula 3, mas é aula 2 e aula 3. Vamos falar sobre os dons milagrosos do Espírito Santo, que também, nos nossos dias, é um assunto muito polêmico, é um assunto que traz muitos equívocos, é um assunto onde as pessoas, muitas vezes, não compreendem, é um assunto que é deturpado. E nessa aula nós vamos aprender juntos sobre os dons milagrosos do Espírito Santo. Perguntas como os cristãos primitivos receberam poderes milagrosos? Os cristãos, lá da época de Jesus, dos apóstolos, eles tinham poderes milagrosos. Isso continua nos dias de hoje? Será que as pessoas hoje também têm poderes milagrosos? Vamos falar sobre isso. Vamos aprender sobre este assunto. O que é dom de línguas, segundo a Bíblia? E como o dom de línguas era usado naquela época lá dos apóstolos? Como o dom de língua era usado? Hoje há equívocos e erros sobre este assunto, existe. Muitas pessoas erram por não estudar de forma correta, interpretar de forma correta a Bíblia. Quais as características bíblicas de um verdadeiro milagre? A Bíblia apresenta milagres. Jesus fez milagres. Os apóstolos fizeram milagres. Mas a Bíblia ela nos ensina quais são as características de um verdadeiro milagre. E vamos aprender nesta aula. Outra pergunta: qual o propósito da realização de sinais e milagres nas épocas bíblicas? Qual era o propósito? Por que os apóstolos faziam milagres? Por que Jesus fez milagres? Havia um propósito? Qual era? Nessa aula, nós vamos também aprender. Aqui a aula 2 e aula 3, né, como eu falei. Então, uma palavra final para você. Como eu falei, hoje é a introdução. Eu vou falar mais algumas coisas, depois eu vou abrir para comentários e perguntas. Mas uma palavra final. É um desafio fazer este curso. É um desafio muito grande, porque é um curso que exige tempo, esforço e, principalmente, estudo. Você vai estudar a palavra de Deus para aprender a palavra de Deus. Sua presença no curso para estudar o que a Bíblia realmente diz sobre esses assuntos que nós vimos, sua presença é motivo de alegria para todos nós. A sua presença no curso Deixa a Bíblia Falar é motivo de satisfação para todos nós, certo? Então, é um prazer tê-lo aqui. Que Deus possa abençoar esse tempo que nós estaremos juntos, aprendendo a palavra dele.
aprendendo a palavra de Deus. Faça um bom proveito dessas aulas. Aproveite bem essas aulas. Aproveite e aprenda. É uma grande oportunidade que Deus está te dando para você conhecer melhor a palavra dele, né? A palavra de Cristo. E o nosso lema, qual é o lema deste curso que estamos iniciando hoje? Deixe a Bíblia, esta Bíblia aqui em minha mão, que todos nós precisamos ter, deixe a Bíblia falar. Aprenda da Bíblia o que ela tem a nos dizer. Meu nome é André Sanches, eu vou ser professor de vocês nesta turma. Miro também vai me ajudar, como professor, Miro também é um dos professores. Boa noite a todos. Miroel, esse rapaz simpático aí, que está aí na tela. Muito obrigado pelo simpático. É um prazer estarmos juntos. Isso. Eu não falei no início, mas eu sou casado com Elisângela Sanches. Eu tenho 2 filhos, que é Pedro Gabriel, né, e João Miguel. Eu aproveito e peço para Miro também se apresentar e apresentar a família dele. Muito bem. Eu me chamo Miroel Dias. É um prazer estarmos aqui nesse momento, junto com esse curso maravilhoso. E eu sou casado há 18 anos, tenho uma filha chamada Mirela, e eu só estou feliz por estar participando desse momento junto com vocês. Esperamos aprender bastante. Sim. E glorificar a Deus com a sabedoria que Ele vai nos dar. Amém. Amém. Um forte abraço a todos. Sim, sim. Obrigado, Miro. Luizinho, você pode abrir, né, para os alunos que querem fazer alguma pergunta. Sim. Agora tem que ser um por vez. Olha só, nós também estamos transmitindo pelo YouTube. Todas as aulas serão transmitidas também pelo YouTube. Ótimo. A diferença é que no Zoom você pode conversar com o professor. No YouTube você não tem condição de conversar com o professor. Sim. Mas quem quiser pode também assistir pelo YouTube. Olha só, depois eu vou deixar essa gravação disponível para você. Você pode assistir de novo, se você quiser. Tudo isso que foi falado, eu vou mandar para você. Ok? Ótimo. Então, se alguém tem uma pergunta, tem no seu dispositivo, tem uma mãozinha aí. Você clica nele e aí nós vamos abrir dar uma oportunidade a você para falar. Eu não sei se todos querem falar, talvez não temos tempo para falar todos, né? Mas se você tem uma pergunta aí, você ir na mãozinha aí, e o professor vai responder. Luizinho, eu estou acompanhando o chat aqui e quando eu ver uma pergunta relevante, aí eu posso levar para ser falada, né? Pode falar para André. Pronto, teve uma pergunta aqui interessante. Nós vamos receber material em PDF desse curso? Pronto, boa pergunta. Sim, vocês vão receber material do curso, vocês vão responder um teste online simples, mas também vai ser online. Então, assim, o material vai ser todo disponibilizado online. A cada aula, depois que você termina a aula, o Luizinho, ele é responsável por esta área, ele vai estar enviando para você o material para você estudar em casa, para você aprender. Então, cada aula, por isso que é importante sua presença. A cada aula que você participar, você recebe o material gratuito, né? Em PDF. A duração da aula, 2 horas. 2 horas. Isso.
Hoje nós terminamos um pouco antes, porque foi a introdução, mas com as aulas a gente vai ficar 2 horas realmente, porque o material é bem vasto, o assunto é bem amplo, então a gente vai ficar em 2 horas de aula. Então, a primeira aula vai iniciar efetivamente no próximo sábado. Próximo sábado, a primeira aula do curso Deixa a Bíblia Falar. É a Bíblia, a Palavra de Deus. Pronto. No horário de Moçambique, 19 horas. No horário do Brasil, 14 horas. Isso mesmo. Pronto. E também vai ser disponibilizado a aula gravada pelo YouTube, tudo certinho. Sim. Ok. Muito bem. Parabéns. Algum aluno quer falar alguma coisa, Luizinho, no áudio, ao vivo? Sérgio Félix. Eu vou estar antes. Pronto. Teve... Esse é o Áquila, que também é o nosso consultor técnico, responsável pela parte gráfica e virtual. Eu tenho 2 mãos levantadas aqui. Antes de eu estar liberando o microfone de quem está no Zoom, eu só vou ler um comentário aqui que fizeram no YouTube. Sim. E aí, se mais alguém no YouTube quiser escrever, né, que aí eu vou tem 3 pessoas aqui no Zoom querendo falar, aí é o tempo do pessoal no YouTube, se tiver alguma dúvida. No caso, teve alguém que fez a seguinte pergunta, né? Professor disse que a instituição inclina-se, vou de novo. O professor disse que a instituição inclina-se ao ensino da Bíblia. Gostaria de saber qual é a versão recomendada. A versão que ele está perguntando é da Bíblia? Sim. Isso. Olha, eu uso várias versões bíblicas para fazer comparações. Eu gosto muito da versão João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional, são as que eu mais utilizo. Existem outras, eu não vejo problema nenhum, mas eu gosto dessas duas por serem bem claras, menos difíceis de entender, menos eruditas, mas que estão, e também assim, com pesquisa, são as mais próximas aos manuscritos originais, aos textos gregos, hebraicos, então eu vejo segurança nisso. Mas a Almeida, a Revista Atualizada, eu acho que é uma boa versão, é clássica e importante. Muito bem. André, eu vou liberar o primeiro que gostaria de falar aqui, que é Sérgio Félix Pinto. Pronto. Ele vai falar aqui, eu vou permitir que ele fale para ativar o som dele. Pode falar, Sérgio. Sérgio, você precisa desativar o seu som também, viu, Sérgio? Ativar. Ativar o seu som, isso. Está desativado, isso. É um microfone vermelhinho com um traço vermelho. Você precisa clicar nele para poder ativar, Sérgio. Isso. Já está. Pronto. Sim, sim. Muito bem. Seja bem-vindo ao curso, Sérgio. Sim, sim. Boa noite, docente. Aqui é Maputo, já Maputo. Já é boa noite. Já é boa noite, docente. Sim, sim. Sim, docente. Eu gostaria de saber o seguinte, que o certificado terá custos. O certificado terá custos. Luizinho, você quer responder essa pergunta sobre o certificado, Luizinho? Sim, sim. Olha só, o certificado não terá nenhum custo para o aluno. Para o aluno receber o certificado, ele precisa participar de todas as aulas. Isso. Se ele não participar de todas as aulas, não tem como ele receber o certificado. Ok? O certificado você vai receber em suas mãos, sem custo algum para você. Isso. Sim. E outra coisa, eu gostaria de saber o seguinte, que o curso vai levar quanto tempo da duração? O curso, eles são 5 módulos. Cada módulo tem 3 aulas. 3 vezes 5, 15. Serão 15 sábados, 15 semanas.
15 semanas. Isso. Mas há outra coisa que eu gostaria de saber. Dizem que quando realmente, por exemplo, existe um caso de a internet ter problemas, já são quantas faltas necessárias para a pessoa não ter certificado? Quantas o quê? Faltas. Sim, Caso haja problema. Não pode ter falta nenhuma. Se você perder uma aula por causa da internet, você vai entrar em contato com o Luizinho. Ele vai ver uma forma de mandar aula para você assistir, porque as aulas são gravadas. E você assiste, sim. responde o questionário, o teste que a gente passa, e pronto, aí você tem sua aula garantida. Tá certo? Sim, tá certo. Muito obrigado. Isso eu Aí queria saber. sempre entre em contato com o Luizinho, sempre. Mas como entrar em contato com ele? No grupo. Você faz parte do grupo? Sim, faço parte do grupo. Sim, Pronto, sim. você vai fazer perguntas ali que ele vai ler e vai responder. Sim. Muito obrigado. Tá certo? Deus te abençoe. Um prazer, Sérgio Félix. Sim. Vou abrir aqui agora a próxima, que é Malissane Alexandre. Ela vai ativar o microfone dela. Ativa aí, por favor. Malissane. Isso. Ative o microfone. É só clicar nele. Conseguiu? Ainda não. Graças a Deus. Sim, pode falar. Quem está falando? Do lado inferior esquerdo do seu celular tem um ícone de microfone. Aí é só apertar nele que você pode falar. Entendeu, Malissane? No seu celular, embaixo na tela, na parte de baixo, tem um microfonezinho vermelho. Você vai clicar nele. Aí você apertando nele, ele vai te deixar falar. Isso, muito bem. Pai do Senhor, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe, professor. Pronto, pode fazer sua pergunta. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é, eu gostaria de saber, né, que eu estou aqui em Moçambique, África Zambésia. E a minha pergunta é, o certificado vou receber via PDF e virá diretamente do Brasil para aqui na África? Ou talvez irei esperar por alguém, né, que talvez esteja aqui em Moçambique, que vai poder chegar o certificado? Pronto. Luizinho vai te responder. Okay. Olha só, boa pergunta. Nós temos aí em Moçambique professores. Nós temos professor em Maputo, nós temos professor em Sofala, na Beira, e nós temos professor em Nampula. Esses professores vão, a responsável, entregar na mão de vocês o certificado, ok? Sem custo nenhum para vocês. Ótimo. Amém. Obrigado pela resposta. Okay, eu estou na Zambésia do Lue, não estou no norte, né? Porque Nampula é norte de Moçambique e eu ainda estou no centro, né? Estou na Zambésia. E sendo de Nampula para cá, estão aproximadamente, em valores daqui, são 1.000 meticais, 1.000 a 700 meticais, só apenas ida e voltar, que no valor de Brasil é aproximadamente R$100. Sim. Ok. Então, eu não sei, né, como que isso vai ser para mim aqui na Zambésia, onde eu estou. Parece que
nossos professores aí em Moçambique ficarão responsáveis em enterrar na mão de cada um de vocês o certificado. Isso. Os certificados Muito obrigado. Os certificados oferecidos, eles são gratuitos, viu? Não tem custo. Amém. Okay. Vamos abrir para outra pessoa. Deixa eu ver. Anselmo Munguambe. Eu vou abrir aqui. Espera aí, só um pouquinho. Acione o seu microfone. Anselmo, pode... Isso, muito bem. Se os alunos quiserem também colocar o vídeo de vocês, não, sem problema nenhum, fiquem à vontade. Vocês podem, sim, até para a gente conhecer alguns, viu? Podem ficar à vontade. Pronto, Anselmo, pode perguntar. Anselmo? Anselmo, está ouvindo? Pode perguntar, né? Deixa eu... Ele já conseguiu ativar o som dele. Desativou? Ativou. Sim, sim. Agora. Pronto, muito bem. Muito bem. A paz do Senhor esteja convosco. A paz. Como vai, Anselmo? Eu estou bem, graças a Deus. Uhum. Estou muito satisfeito por poder fazer parte da escola ou do instituto. Sim. E poder adquirir conhecimentos, né, sobre a palavra. Sim. Não existe a melhor coisa do ser humano que buscar entender a palavra de Deus. Sim. Então, eu não tenho questão, eu só quero mesmo agradecer e pedir a Deus que possa abençoar a cada um de nós e que realmente possamos alcançar aquele que é o entendimento comum sobre a palavra. Quando o professor fazia a introdução de alguns temas que achei muito interessante, sobre a discórdia no seio dos cristãos ou das pessoas quando o assunto é falar sobre a palavra de Deus. Uhum. Então, eu espero sinceramente que Deus possa nos ajudar a sairmos daqui com um único entendimento sobre a palavra, pois o Espírito é o único, o Espírito Santo é o único que opera em todos nós. Então, louvo a Deus por isso. Que Deus possa derramar bênçãos sobre bênçãos nas nossas vidas. Muito bem. Ok. Muito obrigado. Bem-vindos. Obrigado. Ok, Anselmo. Vamos abrir para outra pessoa falar. Outro aluno quer falar? Walter Horácio Eugênio. Eu vou abrir aqui, permitir falar. Só é desbloquear o microfone. Isso. Boa noite, Walter. Boa noite. Qual é a sua pergunta? Boa noite. Pode falar, Walter. Sim, encontro-me na província de Nampula. E também quero ser muito grato a Deus pela vida e ser grato também por esta oportunidade que estou a receber neste momento acerca do ensino da palavra de Deus. A minha questão é o seguinte: após o término do curso básico, será que será opcional aos alunos para prosseguir ao médio
ou vai depender da própria instituição? Aham. Sim, a questão era essa. Pronto, eu vou deixar o Luizinho responder, ele tem mais informações sobre esse ponto. Ok, olha só, a pergunta é boa. Nós temos o Instituto Bíblico Online avançado. Este aí é Instituto Bíblico Online básico, né? E nós temos o avançado. Inclusive, nós temos um professor, aí ele não pula. Se os alunos, se os alunos frequentar o básico, não perder nenhuma aula e cumprir as tarefas direitinho, ele pode ser oferecido para ele gratuitamente o avançado. Ótimo. Muito bem. Ok, significa que dependendo do desempenho do próprio aluno, é que poderá ter acesso ao curso médio. Então, se ele não perde nenhuma aula, né, se ele cumpre as tarefas direitinho, aí ele pode ganhar gratuitamente o avançado. Agora, lembrando que este avançado não é um curso superior, porque não tem o reconhecimento do governo, ok? Depois desse avançado, ele recebe o certificado sem o reconhecimento do governo, do Brasil, sem o reconhecimento do MEC. E aí precisa ser faculdade registrada, entendeu? Mas ele vai estudar teologia avançada e vai ser graduado também. Luizinho, isso que você trouxe é importante, aproveitando a pergunta de Walter. Walter, aqui em Salvador, na Bahia, aqui no Brasil, aqui onde nós moramos, o curso Deixa a Bíblia Falar, muitos alunos do curso, alguns fazem um curso de teologia depois. E o curso Deixa a Bíblia Falar serve como carga horária reconhecida pelas instituições de ensino, carga horária de um curso extracurricular, ou seja, as aulas que nós damos servem para as faculdades, para a carga horária dos alunos. Aqui em Salvador serve. Pode ser que em outros lugares também se aceitem, viu? É interessante falar isso, porque, apesar de ter o nome básico, mas o curso ele é muito profundo. Ele tem um teor teológico que tem gente que já fez faculdade e não tem esse teor teológico. Sim. A verdade é essa. Sim, né? Realmente. Então, apesar de ser um curso chamado básico, mas o conteúdo dele não é básico, não. É bem profundo. É avançado, né, Miro? Eu acho. Né, Luizinho? É um curso básico, mas com tempo. Perto do que se ensinam por aí. Sim. E se ensinam tanta coisa que não faz sentido, não é verdade? Vou falar uma coisa e uma dica para os alunos. Um dos nossos será um grande problema para a gente é a internet, principalmente a internet na África, né? Então você procura uma operadora e ofereça um bom sinal e procura um sítio onde você está, onde você pega bem o sinal. E tem lugares aí, até dentro de casa mesmo, que o sinal não pega bem, outro sinal pega melhor. Então, procure um sítio onde o sinal pega bem, procure uma operadora onde oferece o melhor sinal para a gente ter uma boa aula sem cair muito. Sim. Pronto. Eu vou concluir a pergunta do irmão aí. Walter. De Walter. Vou partir para outro aluno. Pode. Está bem. Aqui. Pode falar, Walter. Walter, obrigado pela participação. Eu tenho um nome aqui que significa o seguinte. Eu acho que vou falar errado, mas me perdoe. Vairose Miguel. Se eu falei errado, me corrija.
Vou permitir ele aqui falar. Miguel, pode acionar o seu microfone, Miguel. Pronto. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido. A paz. Vairos? Wairos. Wairos. Pronto. Wairos Miguel. Seja bem-vindo ao nosso curso. Amém. Como estão, professores? Estou bem. Estou bem. Todos bem. Está tudo bem. Aham. Qual a sua Graças pergunta? a Deus está tudo bem. Eu estou cá em Moçambique, né, na província de Tete. Uhum. Sim, queria agradecer pela oportunidade, né, de fazer parte do Instituto. E já acompanhei a conversa aqui que vocês encontram-se na Bahia, né, aí em Salvador. Sim. Eu, graças a Deus, tenho a perspectiva de vir para aí. Tive uma bolsa de estudo para ir cursar o programa de pós-graduação, né, na Bahia, Seja bem-vindo. na Universidade Federal da Bahia. Sim, sim. E graças a Deus eu quero estar aí e conhecer os professores aí pessoalmente. Nossa, vai ser um prazer. Fiquei interessado com a questão que os irmãos, o último irmão fez em relação ao curso avançado e outros pormenores, né? Por exemplo, se há um curso presencial, eu acho que seria ainda muito melhor participar. Sim? Sim. Eu não sei se vocês oferecem o curso presencial aí. Sim, temos. Sim, oferecemos. Temos turmas aqui em Salvador, grupos que se iniciam geralmente no início do ano, a partir de fevereiro ou março. Aí, o ano todo, tem vários lugares em Salvador, em várias congregações, tem um curso presencial. Amém. E tem outros cursos também. Uhum. Adoraria tanto, então, em fazer parte, enquanto eu estiver aí, mas, por enquanto, vou participando o online. Sim. A previsão de você vir para a Bahia é quando? Março, então. Vai entrar em contato conosco para tomarmos um café juntos. Amém. Tá tudo bem. Agora, tenho uma irmã minha que queria participar, só que eu avisei tardiamente que tem um curso online e ela ficou desesperada se não conseguir mandar o link para ela entrar no grupo. Não tem problema nenhum. Hoje foi a introdução, essa introdução está gravada, a Luizinho vai disponibilizar para quem quiser. Okay. E no próximo sábado a gente começa as aulas. Ela já vem logo no sábado para começar a aula. Tá tudo bem, Próximo professor. sábado, às 19 horas, horário de Moçambique. Tá tudo bem, professor. Uhum. Ok. Obrigado. Deus abençoe grandemente aí. Nada, Wairos. Amém. Espero a gente se ver já. Grande prazer conhecer, Miguel. Amém. Eu vou abrir agora para outra pessoa. Eu vou abrir para Manuel Justino Fernando. Pode falar, Manuel Justino. Pode soltar, Você tem de liberar o microfone. Pronto. Está ouvindo? Você precisa ativar seu microfone, Manuel Justino. No celular, na parte de baixo. Já está. Muito Pronto, bem. agora sim. Agora sim. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Boa noite, caros professores. Opa. Como é que vocês estão? Graças a Deus, bem. Estamos bem. Estamos bem. Eu também estou muito bem, graças ao bom Deus. Ótimo. Então, a questão que eu tenho, antes mesmo da questão, eu gostava mesmo de agradecer. Esta é uma oportunidade muito importante, uma oportunidade única de aprender as escrituras sagradas. Sim. Indo concretamente à questão agora, o professor, quando esteve a falar dos módulos Sim. que iremos aprender, ele fez menção de que em cada aula vai se lançar uma aula prática, uma espécie de um teste. Isso. A ser realizado por cada estudante, para oferir o nível de compreensão de cada estudante. Sim. Então, a minha questão é essas aulas práticas, esses mini testes que serão enviados, Sim. eles como é que devem ser resolvidos? E quanto tempo teremos para resolver e voltar a enviar a resolução? Boa pergunta, gostei. A forma que nós temos de teste é bem prática. Nós vamos mandar o link e você já vai entrar na aula, no teste. Sim. Então, você vai responder perguntas. Vai ter uma pergunta e 5 respostas, você vai responder a resposta correta. Múltipla escolha. Isso. E quando concluir, automaticamente o teste, ele faz a conclusão e a gente fica sabendo que você respondeu o teste totalmente. Pois percebi. E ele é autoexplicativo, é bem simples e prático. Você não vai ter dificuldade, ninguém vai ter dificuldade, não. Eu vou te dar uma dica. Olhe bem. Sim. Toda resposta está na aula em PDF que você vai receber. Então, eu te aconselho imprimir essa aula e, na hora de responder, cada questão segue a sua ordem e você vai encontrar a resposta. Muito obrigado pela dica. Tá bom. Obrigado. Fiquem bem. Amém. Vou abrir outro. João Flávio Fernando. João Flávio Fernando. Pode falar, João. Seja bem-vindo. Pronto. Oba. Obrigado aí pela oportunidade de poder contribuir com algumas questões e de poder participar nesta formação que é de grande prestígio para mim e também acredito que para os meus colegas e irmãos que estão neste curso. Uhum. Depois de ver o vosso anúncio e engrenar lá no grupo, eu fiquei muito ansioso pelas aulas, já tinha visto a introdução dos anos passados que tinham feito lá no YouTube, então até que acabei por apertar um bocado, pressionar o professor Miro aí, para ver se... para ver se teríamos uma pequena introdução acerca da matéria da primeira aula, mas vamos guardar a ansiedade para o próximo sábado. Usa essa energia até o final do curso. Isso mesmo. A maioria das minhas questões aqui que eu havia anotado, o irmão Walter acabou questionando, que era acerca da autenticidade dos certificados. Sim. E a possibilidade de passarmos para outros níveis. Sim. Então, já estou satisfeito consoante essas questões. Só que a outra que não quer calar é acerca do vosso posicionamento com relação à autenticidade dos certificados. Estão a trabalhar no sentido de que um dia os certificados possam ser validados pelo governo ou pelas outras instituições. Sim.
Olha, uma coisa boa é que o Instituto Bíblico Online tem trabalhado em cima disso, a Escola Bíblica Mundial também, mas numa cidade do Brasil chamada Recife, nós temos um curso de teologia que está já conseguindo, né, através de um trabalho junto ao MEC, não ainda está concluído, mas se tornar um curso superior. Então, se tornando o que chamamos de Ebenezer, se tornando um curso superior, então teremos uma escola superior aqui de cursos de teologia. Mas como é que eu poderia dizer? É um objetivo nosso, sim, que o curso seja reconhecido em todo o mundo, né, de forma básica e de forma superior também, como já existem algumas faculdades no mundo. É possível, Sim. mas antes disso, o que o aluno ele acaba recebendo de conhecimento com um curso desse é algo que não tem preço. Então, é verdade. Eu só o acabei fato vendo de aprender esse curso, sendo básico ou sendo avançado, não importa, mas o fato de você aprender esse curso, o curso deixa a Bíblia falar, isso vai ser, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença grande em sua vida. Eu sei. Tá certo. Muito grato por essa oportunidade de poder colocar as minhas dúvidas. Sim, João, é um prazer falar com você. Amém. Obrigado. Olha só, nosso tempo já terminou e nós precisamos encerrar esta reunião. Olha, Luizinho, Oi? tem só mais uma mão levantada aqui. Então, vamos lá. Ele esperou tanto tempo. Pronto, vamos lá. É o Simão. Simão Joaquim. Deixa eu autorizar ele aqui, porque realmente o tempo da aula é importante. Pode ativar o microfone, Simão. Está ouvindo, Simão? Pode ativar o seu áudio, Simão. Você vai clicar embaixo, isso. Seja bem-vindo. Muito boa noite, a hora de Moçambique. Boa noite. Paz do Senhor, que esteja convosco, servos de Deus. Amém, irmão. E se aplicou conhecimento e unção pelo Espírito de conseguir nos levantar a unção espiritual nos estudos que nós tomaremos daqui a pouco tempo. Sim. E, por mim, é só agradecer, e a minha pergunta essencial era já a terceira pessoa que passou aqui na procura como que conseguiremos ouvir as páginas feitas depois de sermos explicados, porque como que poderemos ter as molduras de conseguir passarmos aquilo que vamos percebendo pela explicação. Mas pronto, como já foi esclarecido que será o tempo de nós sermos mandados imprimí-lo e depois houver o passo das respostas e enviá-lo, é o meu privilégio de agradecer pela essa resposta que teve, porque era a pergunta que eu tinha no fundo do meu coração. Muito bem. Muito obrigado, Simão. Muito bem. Obrigado, Simão. É um prazer falar com você. Muitíssimo obrigado. Eu estou aqui na província da Zambésia, distrito de Murumbala. Muito boa noite para nós aqui em África e boa tarde para nossos irmãos. Que Deus vos continue abençoando grandemente. Amém. Amém. Luizinho, obrigado. Nós vamos encerrar agora. Vamos, André, uma conversa final aí? Sim, eu quero concluir com uma oração. Muito bom.
E eu gostaria que você que está aí na África ouvindo, que você preste atenção nas minhas palavras. Se você concordar com as coisas que eu vou falar, com a minha oração, é só você falar amém no final, que significa eu concordo, né? Eu concordo. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá, por essa noite que o Senhor nos dá, e com a sua bondade, com o seu grande amor. Esteja, Pai, abençoando esse curso, deixe a Bíblia falar, que está iniciando hoje, em várias cidades do continente africano. Esteja abençoando a cada aluno, dando a esses alunos sabedoria, dando a esses alunos vontade de aprender a sua palavra e de te servir da melhor forma. O mundo precisa do Senhor. E nós, como discípulos, como servos, precisamos apresentar o Senhor a este mundo. Que esse curso sirva para orientar todos nós acerca da tua vontade, acerca da tua palavra. Que tenhamos conhecimento suficiente para ensinar a qualquer pessoa sobre Jesus Cristo, sobre as boas novas do Evangelho. Esteja abençoando a cada professor também, esteja abençoando a cada irmão aqui na Bahia, aqui no Brasil, que está envolvido com este trabalho. Esteja abençoando também os irmãos do Instituto Bíblico Online, que estão envolvidos neste trabalho para que esse grande desafio de ensinar a Bíblia em um outro continente seja realizado como está acontecendo hoje. Abençoe a cada um de nós e obrigado por Jesus, por ele ser o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. Nós somos gratos e em nome de Cristo oramos. Amém. 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 Olha só, tudo isso foi falado aí, foi gravado e hoje ainda vai estar no UPO. Se você está nessa aula, então você está no UPO IBO Turma 2, né? Então, no IBO Turma 2, esta gravação vai estar lá. Você pode baixar no seu computador, baixar no seu celular e assistir quantas vezes você quiser. Todas as aulas serão gravadas e, além do PDF, você vai ter a gravação também no seu dispositivo, ok? Ótimo. Ok. Luizinho. Oi. Eu quero parabenizar todos os alunos pelo esforço, pela Amém. dedicação e incentivar a continuarem perseverantes. Sabemos que muitos obstáculos podem surgir. Sim. E que eles não desanimem. E nós estamos lá no grupo do WhatsApp, IBO 2, à disposição para ajudar e orientar no que for necessário. Tá bom? Esse grupo IBO 2 está fechado, né? Está fechado. Eu acho que vai continuar fechado para não confundir o que nós postamos e o aluno posta, né? Sim, mas sim. Você tem lá, você pode pegar o meu WhatsApp e está lá o meu privado de professor Miroel, do professor André, e você pode fazer sua pergunta lá. Ok, é um prazer. Eu agradeço a todos. E Deus abençoe a todos e até a próxima. Até semana que vem. Amém. Obrigado, André, obrigado, Miroel. Tudo de bom. Obrigado a todos vocês na África e participou desse estudo. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus.